Boa noite, amados. Nós vamos começar o culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos começar orando. Após a oração, o irmão Sebastião, diácono da nossa igreja, vai chegar para ler Josué capítulo 7 e posteriormente já teremos o primeiro louvor, o número 202 do nosso livro de coros. Vamos orar. Altíssimo Pai Todo-Poderoso, Senhor, chegamos mais uma vez nesse local que o Senhor reservou para culto a Ti, para adoração, para a exposição das Sagradas Escrituras. Um lugar, ó Pai, que é um candeeiro aqui nesta cidade, onde o Teu povo se reúne. E pedimos, Senhor, que a reunião faça jus, ó Pai, aquilo que nós representamos como igreja, a noiva de Cristo, a luz, o candeeiro, o sal da terra, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, um sacerdócio real, e que nós possamos, Pai, nesta noite, estarmos aqui com os corações humildes, quebrantados e prontos, Pai, para Te adorar, para Te honrar, Te exaltar e Te glorificar. Pai, prepara o coração de cada um. Pedimos, Senhor, ó Deus, para que não tenhamos problemas com energia. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de todos esses aparelhos para que possam funcionar corretamente. E rogamos, Pai, por cada parte aqui, que o Senhor use para falar ao coração de cada um de nós. Rogamos também pelo Teu servo, o líder desta igreja que o Senhor escolheu para pastoreá-la, e que no momento, Pai, está convalescendo, problema de saúde em um hospital, que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando dele, o Senhor esteja tomando ele em Teus braços, o Senhor o ajude, o Senhor esteja cuidando do corpo dele, para que cada medicamento venha surtir efeito. Rogamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor mova os corações daqueles que trabalham dentro daquela instituição, para fazer todos os exames necessários e que logo, Pai, pastor, possa retornar e estar aqui conosco para dar continuidade a esse trabalho que o Senhor tem confiado a ele. Tudo isso, Pai, nós pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Esse texto, o tema principal é os israelitas derrotados em Ai por causa de pecado de Acã. Assim diz a palavra: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel. Falou-lhe, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos
entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos em ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estáis prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomara das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos são poderosos. Aliás, não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo do Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casa. E a casa que o Senhor designar se chegará, homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiro que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Deus abençoe a sua palavra. Corinho 202, iniciar o tempo de louvor.
cristão, 155. O grande amigo. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que faz perdemos sempre. Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos com voz de melodia, 308. Conta a Jesus. 308. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele os pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos,
a Jesus Cristo contarei tudo. Ele é amigo, firme e leal, basta pedir-lhe que sem demora aos meus cuidares da finca a Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos seus cuidados, aos meus tormentos. Só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos. Só Ele pode dar solução. Desse caminho os maus me desejam, pois desviar e me demover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos. Só Ele pode dar solução. Cantor cristão 322, Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço
prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, se me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Vamos encerrar tempo de louvor com 398. Sou feliz. Se paz abasto, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz
sou feliz, ó Jesus, sou feliz, ó Jesus, meu Senhor. Boa noite, amados. Hoje é um dia bem atípico, né? Poucas pessoas, devido estar bonito para chover, mas teria dado para os irmãos ter vindo para o culto, porque a chuva parou. Amados, pela manhã eu falei que se o irmão sentir no coração o desejo de compartilhar com o pastor Manuel de Deus a respeito do seu problema de saúde, que está hospitalizado, o irmão sente-se à vontade, não é obrigatório, ele não pediu isso, eu que resolvi falar isso para os irmãos. Quem quiser ajudá-lo é só repassar para os tesoureiros aí, o Sebastião, o Edelso, ou depositar na conta da igreja e depois falar para eles. Então, meus irmãos, queremos agradecer as pessoas que estão aqui nos visitando, sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês, certo? E sempre que puder, esteja aqui conosco. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Você que está perto de alguém, não tem a Bíblia, por favor, compartilhe aí, porque nós iremos passar em 2 textos que não serão projetados aqui. Fique perto de alguém aí, compartilhe com a pessoa que está ao seu lado. Não esqueça. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vamos orar. Querido Pai Todo-Poderoso, queremos que o Senhor nos abençoe, Pai, agora, esse tempo que vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos a Deus para aqueles que não chegaram, para que o Senhor os ajude a estarem assistindo através da internet e que não venham perder a mensagem da Tua Palavra. Pedimos ajuda ao Senhor, me ajude a transmitir a Tua Palavra com fidelidade, da maneira correta. Pois em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos falar a respeito de despertamento espiritual e convicção de pecado. Nós vivemos em um tempo de muita confusão, principalmente quando nós falamos a respeito de despertamento espiritual, porque a maioria entre os que se dizem evangélicos nesse país não compreendem o significado do mesmo. A gente ouve muitas pessoas falando diariamente em avivamentos e você não vê nenhuma mudança nesse país. Segundo eles, há em torno de 40 milhões de evangélicos, mas o Brasil continua com muita corrupção, com muita baderna. Se um carro tomba, de repente as pessoas estão ali saqueando. E como disse o nosso amado irmão Agil Santos, gostaria de estar ali e perguntar para cada pessoa que está saqueando o carro: de que religião você é? E ele acha que muitos se diriam evangélicos. Despertamento espiritual não é um programa agendado pela igreja, não é convidar as pessoas que certo dia haverá uma noite de avivamento. Algumas pessoas dizem: nós vamos fazer um retiro de avivamento. Tal noite, tal dia, tal domingo,
vai acontecer um grande avivamento na nossa igreja. E eu quero que você vá lá. Amados, não é algo que é previamente estabelecido, de forma alguma. Isso, quando acontece na vida de uma pessoa, é através do Espírito Santo. Despertamento espiritual não é uma mudança doutrinária, não é passar a crer que os dons ainda não cessaram, como falar em outras línguas, como ter novas revelações. Despertamento espiritual também não é uma mudança litúrgica, não é colocar a percussão na igreja, não é louvorzão, não é bater palmas. Tem acontecido de muita gente dizer, olha, igreja tal está acontecendo um grande despertamento, e você chega lá, é puro emocionalismo, é pura carnalidade na vida daquelas pessoas. Um certo pregador disse, louvor que saltita e pula, não vive em santidade, é ofensa a Deus. Por quê? Porque é pecado, e pecado é contra o Senhor. Para que aconteça, irmãos, como vocês podem acompanhar aqui, um despertamento espiritual na vida do crente, é necessário que a pessoa tenha convicção de pecados. É preciso que você sinta nojo dos seus pecados, que você chore por causa dos seus pecados. Infelizmente, o pecado é um grande obstáculo para que aconteça um despertamento espiritual na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado ele forma uma barreira, um grande obstáculo entre nós e o nosso Deus. Nós cristãos precisamos chamar pecado de pecado e não de doença, não de trauma psicológico, não de culpa do sistema, não de atraso cultural. Não. Nós temos que reconhecer o pecado pelo nome e que o pecado é contra Deus. É uma ofensa à santidade divina, é uma transgressão ao nosso Deus Todo-Poderoso. O problema, irmãos, como aconteceu na igreja de Corinto no primeiro século, também hoje, não está havendo lamentação pelo pecado. O texto que nós lemos estava havendo um problema muito sério na igreja de Corinto e os crentes estavam acomodados, não estavam lamentando. Novamente aí, mostre a Bíblia para o seu vizinho, o versículo 1 de 1 Coríntios 5:1 diz, geralmente se ouve, vejam, era algo que estava ouvindo, estava vendo o zum dentro da igreja, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, entre os pagãos, entre pessoas perdidas, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vejam bem, na igreja de Corinto estava havendo um caso de imoralidade. Era um pecado conhecido de todos. A palavra de Deus diz aqui, geralmente se ouve que há imoralidade tal dentro da igreja, algo que nem mesmo entre os pagãos havia, alguém tendo um relacionamento imoral com a própria madrasta. Irmãos, vejam bem, nenhum mundo aceitava isso. Ele diz que nem entre os gentios, os pagãos, havia alguém que se atrevesse a se envolver em tal pecado. Mas na igreja de Corinto isso estava acontecendo. O versículo 2 diz, e contudo andais vós ensoberbecidos, veja o orgulho que existia no coração daquele povo, e não chegaste a lamentar, veja o verso 2, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, que era para expulsar aquela pessoa. O pior de tudo, meus irmãos, é que eles não estavam lamentando o pecado que estava acontecendo ali, para que pudesse excluir da membresia da igreja o autor de tal pecado. Em vez de ficarem tristes com o pecado, eles viviam com soberba, como se nada estivesse acontecendo.
Parece que eles estavam orgulhosos dos dons que eles possuíam e não estavam ligando que o pecado estava prejudicando o andamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, na igreja hoje também há muitos pecados em várias igrejas e as pessoas, assim como em Corinto, não estão lamentando, estão convivendo com esses pecados dentro da igreja como se fosse algo normal. Na igreja de hoje, infelizmente, ouvimos relatos de crentes envolvidos com jogos, né? Hoje tem essas bets que as pessoas jogam dentro da sua própria casa, crentes envolvidos com bebidas alcoólicas e acham normal sonegar impostos, dar nota fria, forjar documentos falsos, comprar roubos, furar fila, né? A pessoa se diz crente, mas quer furar fila onde tem, dar carteirada, né? Que estão nos guardas, dar propina e receber propina. Então, tudo isso acontece em nossos dias, no meio de pessoas que se dizem crentes, como eu coloquei aqui, entre aspas, mas isso está acontecendo, e não há uma lamentação por parte das pessoas. Jovens que se envolvem com namoros mistos, ou seja, namorando com pessoas que não são crentes no Senhor Jesus Cristo, estudantes crentes que acham normal colar na hora da prova, e serem alunos que não dão um bom exemplo na escola, alguns nem têm coragem sequer de dizer que é crente. Outra coisa, irmãos, em nossos dias, pais se acostumando a verem suas filhas casarem-se grávidas e praticando aborto. Muitos pais acham normal, não é porque em nossos dias é assim mesmo. Os jovens são diferentes. Não. A palavra de Deus é clara e a palavra de Deus não tem esse negócio de concessão. Crentes não ficam constrangidos em sair do culto e irem para um barzinho, né, tomar sua cerveja sem álcool, tomar vinho, também ficar falando mal uns dos outros. Isso acontece demais, prejudica a comunhão da igreja de Cristo. O divórcio está se tornando normal entre o povo de Deus e tantas outras coisas que Deus não aprova, como pessoas do mesmo sexo convivendo com outra. Você vê nessas igrejas inclusivas que existe por aí com o nome de igreja. Deus não abençoa, irmãos, quando há pecado no meio do povo de Deus. Aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 12, 13, os irmãos podem acompanhar, diz assim a palavra de Deus: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sol pisardes nos meus átrios? Verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Observem bem, irmãos, a última frase aí do versículo 13, onde ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meus irmãos, nessa ocasião o povo de Israel estava participando dos cultos, mas estavam vivendo na prática do pecado. O que estava acontecendo ali era apenas religiosidade. As pessoas compareciam em Jerusalém apenas para marcar presença. Não havia vida diária com Deus. É como muitas vezes acontece em nossos dias, que existe um crente que vem apenas uma vez na semana e durante o resto da semana ele não tem comunhão com Deus, ele não tem vida com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele não tem uma vida devocional, ele totalmente esquece aquilo que é um crente no Senhor Jesus Cristo. A pessoa se torna apenas um religioso. Isso é muito perigoso. Deus alerta aqui no final do versículo: não posso suportar a iniquidade ao ajuntamento solene. Irmãos, Deus abomina quando somos apenas religiosos,
quando somos apenas ritualistas. Deus não suporta a gente viver no pecado e comparecer a um culto. É tempo perdido. É tempo perdido, irmãos. Porque a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento está cortado. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida longe do nosso Deus. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver quebrantamento, não podemos ser usados por Deus. É preciso haver arrependimento. É preciso a gente quebrantar o coração. É preciso que haja um coração contrito, irmãos. Arrependimento sincero da nossa parte. Em Jeremias 15:19 diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Irmãos, vejam bem, nós só podemos ser usados por Deus se nós nos voltarmos para Ele. E se nós nos voltarmos para Ele, não é de qualquer maneira, mas arrependidos, quebrantados, vivendo separado do pecado. É necessário haver separação do precioso, ou seja, daquilo que é valioso, daquilo que é vil, ou seja, daquilo que é desprezível, que é o pecado, para que Deus possa nos usar no seu reino. E Deus não quer que nós sejamos apenas uma figura decorativa na sua igreja. Ele quer nos usar. Ele quer que nós façamos a sua obra. A obra de Deus precisa ser feita. Queridos, para que Deus trabalhe através do seu povo, é preciso oração e abandono de pecado. O irmão Floriano, ele cantou o primeiro coro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui, talvez alguém diga: não, mas isso aqui está falando para o povo de Israel. E nós somos o que hoje? A igreja? O povo de Deus. Então, irmãos, é para nós também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Irmãos, não é somente alguns, mas quando o povo de Deus se humilha, se quebranta e busca o Senhor de todo o coração e abandona os seus pecados, Deus ouve as nossas orações. Deus estará atento ao clamor do seu povo. Deus vai operar maravilhas no meio do seu povo. É como disse Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. É uma pista de mão dupla. Você se chega a Deus e Deus se chega a você quando há esse arrependimento, esse quebrantamento, quando nós reconhecemos que nossa comunhão com Deus não está como Deus quer. Queridos, o pecado nos separa de Deus e prejudica a nossa comunhão. Olha, o pecado nos separa de Deus e prejudica a ação de Deus no meio do seu povo. Aqui em Isaías 55, versos 1 e 2 diz, o verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, onde está o problema? Vejamos o versículo 2. Por quê? Deus é perfeito. Onde é que está o problema? Veja no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, o problema não está em Deus, o problema está em nós, porque o pecado nos separa de Deus, encolhe a mão de Deus de agir entre nós.
Enquanto o pecado não for tratado, Deus não poderá abençoar poderosamente o seu povo, irmãos, porque o pecado é uma barreira, é um obstáculo. Por que não há conversões como no passado? Por causa do pecado no meio do povo de Deus. Certo pregador disse: o pecado nos humilha, o pecado nos enfraquece, nos derrota e joga lama em nosso rosto. O pecado é terrível, o pecado nos prejudica, meus amados irmãos. Vamos ao exemplo de como o pecado de uma pessoa atrapalha toda a congregação. Um pecado na vida de uma pessoa, pode ser na minha vida, então toda a congregação do Senhor vai sofrer, vai atrapalhar, vai prejudicar, vai causar dano ao povo de Deus. Israel, por exemplo, Sebastião leu, capítulo 7, tinha derrotado a poderosa cidade de Jericó, mas um homem chamado Acã pecou e Israel foi derrotado por uma cidade pequena chamada Ai. Era como se Jericó fosse Crateús, que é uma cidade polo, e Ai, com todo respeito, a Ipaporanga, que é uma cidade menor. Israel, como vocês sabem, no capítulo 6, derrota Jericó, derruba os muros, mas de repente perde para um grupo de pessoas tão pequeno, uma cidade pequena. Por que isso? Por causa do pecado. O pecado estava atrapalhando. O nome Israel, meus irmãos, significa príncipe de Deus, e Ai significa ruína. O que aconteceu é que o príncipe de Deus, que é Israel, foi derrotado pela ruína do pecado. Vamos agora, nesse momento, agora eu peço aos irmãos, a Josué capítulo 7, a partir do verso 1 em diante. Compartilha aí com o seu vizinho, entrega assim para ele. Abra, entrega para ele. Não precisa ficar na sua mão, entrega para ele acompanhar. Aí Josué capítulo 7, a partir do verso 1. Aqui no capítulo 7, verso 1 diz: prevaricaram, ou seja, descumpriram a ordem, os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 2, Israel tinha acabado de derrotar Jericó, observem bem. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai, foram conhecer a cidade, conhecer o exército. Agora, no verso 3, a gente vê que eles subestimaram a cidade de Ai, o exército de Ai, e voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Eles subestimaram. E Josué foi na onda, irmãos, e se deu mal. Olha o verso 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles perderam a batalha. Olha aí o verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vejam bem, Israel foi derrotado de forma humilhante por uma pequena cidade, e a razão foi porque havia pecado na vida de um homem, e aquele homem, por causa do seu pecado, prejudicou toda a congregação. Quando Josué soube da derrota, ele se humilhou e ele clamou ao Senhor. Olha aí o verso 6. Então Josué se humilhou, rasgou as suas vestes
e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Ele se humilhou. Agora, irmãos, quando Deus viu Josué prostrado, ele mandou que Josué se levantasse, porque não adianta orar sem resolver o problema do pecado, porque Deus não vai agir. Verso 10, olha o verso 10 aí. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Irmãos, Deus disse que não seria com Israel, se do meio não fosse eliminado o pecado. É por isso que na igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós temos estudado aqui, quando o crente se rebela contra Deus, se rebela na igreja, que passa a viver uma vida de pecado, ele é expulso, ele é retirado do meio, para que ele possa se arrepender e voltar humilhado, pedindo perdão para os caminhos do Senhor. E nós conhecemos, irmãos, o restante da história. Acã tinha cobiçado e escondido uma capa babilônica, ele tinha cobiçado e escondido 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, algo que Deus tinha dito que não era para pegar, porque todo o despojo da luta pertencia ao Senhor. Ele descumpriu. Deus disse: todo o despojo ali de Jericó pertence ao Senhor, não é para as pessoas pegarem. Mas ele, infelizmente, descumpriu, ele prevaricou, ele pecou contra Deus. Acã foi morto por causa do seu pecado. Olha o versículo 20 em diante. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Veja, ele confessou o seu pecado. Ele disse que tinha escondido, verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Verso 22, a gente observa que tudo foi encontrado. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Verso 23, trouxeram a Josué o que ele tinha escondido. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Depois a gente vê aqui, irmãos, Acã sendo apedrejado, verso 24 em diante. Então Josué e todo o povo com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, as suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acó. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acó até o dia de hoje. Que coisa triste, irmãos. Meus amados irmãos, o grande problema é que o pecado, ele nos afasta de Deus. E por causa do pecado, Deus se afasta de nós. Deus não comunga com o pecado. Deus não pode contemplar o mal. Deus não abençoa a desobediência. Como o pastor Manuel tem costume dizer aqui, que Deus não é patrocinador do pecado. Onde há pecado não tratado, onde há pecado não confessado,
e não abandonado, Deus não pode operar. A mão de Deus se encolhe onde o pecado se estende. Deus não nos ouve quando há pecado entre nós. Por isso, irmãos, que é necessário que o pecado seja resolvido, seja tratado, para que Deus possa abençoar. Meus irmãos, um só homem, como vocês estão observando aí, um só homem pecou e toda a nação foi derrotada. É preciso, irmãos, desenterrarmos pecados que há na igreja de Jesus Cristo, para que Deus possa voltar a abençoar. Isso é preciso desenterrar, assim como foi necessário desenterrar aquela capa babilônica, aquela prata, aquele ouro. Em nossos dias é preciso ser pecados desenterrados, para Deus voltar a abençoar. 1 Coríntios 5:6 diz: porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa e fica inchada para fazer o bolo, da mesma forma, um só membro da igreja vivendo no pecado prejudica toda a congregação, para Deus não derramar bênção sobre aquela congregação. Queridos, alguns pecados que precisam serem abandonados na igreja. Eu vou mostrar aqui uns. Primeiro, infidelidade conjugal. Infelizmente, acontece em muitos lugares. E onde a aliança conjugal é quebrada, gera sérios problemas na família e na igreja. É um mau testemunho, é um escândalo perante a sociedade e destrói a própria família. Quando não devolvemos o que pertence a Deus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A questão da rebelião, o Floriano tem pregado ultimamente a respeito desse assunto. Em muitas famílias cristãs, há rebelião entre membros, rebelião em relação à liderança da igreja. A palavra de Deus é muito clara em dizer que a rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. Talvez você ache ridículo, eu como crente não pratico feitiçaria. Mas a rebelião, se você tem rebelião no seu coração, se você odeia alguém aqui, você é o mesmo pecado da feitiçaria. Assim Deus mostra. Quarto, desonestidade, irmãos. Há muita desonestidade hoje no meio do grupo chamado igrejas. O crente em Jesus Cristo precisa ser correto, transparente, íntegro em seu negócio, ações e atitude, pagar o que deve. Nada de gato de água, nada de gato de internet, de TV a cabo, como muita gente acontece. Pessoas chegam oferecendo. Eu ouvi pastor dizendo, o cara chegou lá em casa oferecendo para fazer um negócio lá, não sei quantos canais para mim. Eu digo, não, eu sou crente. Não, eu também sou crente. Que coisa triste, né? Mas isso é a realidade da grande parte da igreja brasileira, de pessoas que não levam Deus a sério. Meus irmãos, também o pecado da língua é preciso ser tirado fora da igreja. Infelizmente isso acontece e gera guerra entre irmãos. O mundanismo também é outro pecado nos nossos dias que tem atrapalhado. É mundanismo no lazer, é mundanismo nos programas televisivos, é crente assistindo Big Brother, é pessoas que se dizem crentes também assistindo novelas imorais, espíritas, e que em torno de infidelidade conjugal, em torno de destruição de casamentos, e muitas pessoas, infelizmente, assistem esse tipo de coisa. No acesso à internet, pornografia, na maneira de se vestir, comportamento idêntico a amigos descrentes, pessoas que não conhecem a Deus. A negligência espiritual é outra coisa que prejudica. Falta de comunhão diária com Deus, é a falta de leitura, é a falta de oração. Tudo isso tem causado esses transtornos na igreja de Cristo. Deus perdoa, irmão, o seu povo arrependido e que abomina os seus pecados. Em Isaías capítulo 1, no versículo de número 18, diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui é uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus aqui é tanto para o salvo como para o não salvo. O salvo que está pecando e reconhece que está pecando contra Deus, que não está andando como deveria andar, está sendo apenas um religioso, e Deus convida ao arrependimento, para que ele possa perdoar os seus pecados. Ele disse: vinde a mim e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aquela uma cor forte, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Algum tempo atrás, no século passado, em uma determinada igreja da Escócia, havia 10 anos que não acontecia uma conversão naquela igreja. E, de repente, apareceu comentários de que um dos líderes estava vivendo em adultério. O pastor, sem detença, procurou o irmão para conversar e disse: irmão, quero dizer-lhe uma coisa. Primeiro, se você é inocente, diante da grave acusação, eu quero defender sua honra e eu quero defender a sua reputação. Segundo, se você é culpado, quero ajudá-lo a abandonar o pecado e voltar-se para Deus. E naquele momento, irmão, aquele homem disse: pastor, não somente é verdade, como não é toda a verdade. Há 10 anos estou vivendo em adultério e amarrando o crescimento da nossa igreja. Aquele homem, arrependido e em lágrimas, foi à frente da igreja e pediu perdão. Naquele mesmo culto, 10 pessoas se converteram. Amados irmãos, o meu pecado, o seu pecado, traz sérios prejuízos para a igreja de Jesus Cristo. Mas esse versículo aqui não é somente para o crente que deve se arrepender, se humilhar, pedir perdão. É para a pessoa que ainda não é crente em Jesus Cristo, que precisa reconhecer que é um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, é a pessoa morrer e ir para a perdição eterna. Pecado não é somente adultério, pecado não é somente a pessoa estar embriagada, pecado é tudo que é contra Deus, quando você se ira, quando você diz algo que não deveria dizer, quando você desonra seu pai, quando você fala duro com sua esposa, quando a esposa ela é insubmissa ao seu marido, isso é pecado. E por isso as pessoas precisam se arrepender. E o Senhor está chamando: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não importa o pecado que a pessoa praticou, o Senhor convida ao arrependimento. E quando a pessoa se arrepende e deixa de confiar nas suas obras, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa direita, e passa a confiar em Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a pessoa é perdoada. A pessoa precisa confiar em Cristo. Somente Cristo é quem pode perdoar o nosso pecado e nos dar a certeza da vida eterna. Se você está aqui nesta noite e ainda não tomou essa decisão, faça isso, antes que seja tarde demais. Para a nossa reflexão, estou disposto a reconhecer o meu pecado? Você está disposto a reconhecer nesse momento o seu pecado? Estou disposto a romper com ele, a abandonar, a lutar contra esse pecado? Estou disposto a me humilhar, confessar a Deus e abandonar meus pecados para o bom andamento do trabalho de Deus? É para a nossa reflexão. Espero que cada um saia daqui com esse pensamento, irmãos. Se queremos a ação de Deus em nossas vidas, precisamos nos acertar com Deus. Que Deus nos ajude a detectar se há algo em nossas vidas que esteja prejudicando a obra de Deus. Irmãos, a situação na Igreja de Cristo hoje é triste, bem diferente do como era no passado. As pessoas não têm mais aquele zelo, aquele desejo, aquele amor,
aos cultos, à pregação do Evangelho, à leitura bíblica, uma vida de comunhão uns com os outros. Vamos orar. Querido Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença, pelos amigos que chegaram aqui para visitar a igreja. Pedimos, Senhor, a Tua direção agora para a volta de cada um dos seus lares. E pedimos, Senhor, Deus, que fale ao coração de cada um de nós. A nossa esperança é que o Senhor tenha movido os nossos corações e que nós possamos, Pai, a retornar, a viver como Deus quer. Se nós, Pai, no passado tivemos uma comunhão com o Senhor bem melhor, onde até participávamos das atividades da igreja, isso possa voltar, possa acontecer, mudança no meio do povo de Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, Deus seja glorificado e a igreja do Senhor Jesus Cristo possa crescer. Em nome de Jesus, nós pedimos também pelo pastor da nossa igreja, pela saúde dele, entregando ele em Tuas mãos, e que no próximo domingo, Pai, nós já possamos ver ele aqui conosco, prestando culto a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos.